Muito boa noite, em nome da Câmara Brasil-Israel. Nós estamos aqui reunidos com a Michele, que é a nossa nona entrevistada, né? Já estamos na nona edição da série Orgulho Empresarial, da Câmara Brasil-Israel. E eu vou fazer um rápido relato sobre... eu não posso nem dizer que é um currículo, eu fiz um abstract do sumário do currículo dela, porque senão ocuparíamos metade aqui da live. Bom, Michele é empreendedora, ela é consultora, palestrante, e basicamente ela é executiva da indústria de televisão e novas mídias. Ela atua há mais de 37 anos na gestão de mega eventos internacionais. Ela já participou, então, como na gestão de 6 Copas do Mundo da FIFA, 4 Jogos Olímpicos e 17 temporadas de Fórmula 1. Puxa vida, né? É uma coisa dessa. E na Copa do Mundo da FIFA, no Brasil, 2014, ela cuidou da infraestrutura e da gestão geral da área de televisão, nos 12 estádios e no Centro Internacional de Transmissão. Nos Jogos Olímpicos, também no Rio, em 2016, ela respondeu pela gestão geral do complexo de mídia, onde ficavam todas as televisões e imprensa mundial do evento. Bom, feita essa apresentação, vamos já dar início, sem mais delongas, às nossas perguntas. Michele, preparadíssima? Prontíssima. Bom, então, eu queria, como primeira pergunta, dizer que você, evidentemente, uma profissional desse gabarito na área de eventos, poderia nos dizer o efeito, o impacto da pandemia na sua área de atuação. Eu acho que essa é uma pergunta que todos nós temos interesse, porque é uma área vital, e principalmente para quem mora no Rio, né, que é fundamental a questão do turismo, dos eventos. Então, e já emendando a segunda, quem conseguiu superar o problema? O que fez para superar? Porque, evidentemente, teve gente se reinventando, né? Então, como é que foi também esse aspecto? Então, impactos da pandemia e como é que foi a reinvenção? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite, gente. Amei estar aqui com vocês. Muito obrigada, Mauro. Muito obrigada, Henriette. É um prazer estar aqui com vocês. Mas vamos lá. Impacto da pandemia foi muito difícil e ainda está sendo muito difícil para o mercado de eventos de modo geral, tá? Para o mercado, digamos assim, existe todo o turismo envolvido no mercado de evento, porque nós estamos falando, eventos envolve o quê? Hotelaria, normalmente, envolve serviços, envolve gestão de arenas esportivas e outros tipos de coisa, além de, por exemplo, o Rock in Rio teve que adiar, né? O Rock in Rio adiou. Muitos jogos de futebol tiveram que ser, no início da pandemia, cancelados completamente. Depois se começou a buscar soluções. Essas soluções encontradas para o futebol acabaram ocasionando, de uma forma, em alguns casos, contaminação, porque, por mais que essas soluções acontecessem, quando você junta público, principalmente numa arena esportiva, quando ainda não tinha vacina, eu estou falando disso lá no ano passado, era uma coisa muito complicada, você não tinha a certeza de como as coisas estavam agindo. Então, sim, foi extremamente impactante. A parte de música, a parte de shows, a parte de eventos em geral, todo mundo sofreu. Quem conseguiu se virar? Quem conseguiu se virar foi quem se reinventou. E aí entra aquilo que a gente já começa a olhar de outra forma. Graças ao mundo digital, graças às startups, que rapidamente agiram, porque, afinal de contas, as startups, toda a história de startup é o quê? Tem um problema? A solução. Vamos criar soluções para resolverem problemas. Então, nós tivemos a grande sorte, a felicidade de termos soluções para conseguirem fazer com que as pessoas rapidamente, como, por exemplo,
Uma empresa como a Startse, que vivia de eventos presenciais, né? Que ela vivia de eventos presenciais. Rapidamente o Maurício Benvenuti estava falando, foi em torno, eu acho que de 4, 5 semanas, eles conseguiram fazer toda o schedule deles, todo o roteiro que eles iriam fazer, todos os eventos, o planejamento em digital e usando novas tecnologias. Então, o que a gente entende do que aconteceu com o mundo de eventos, em geral, tá? Eventos esportivos, show, música, tal. Quem entrou para o digital conseguiu, sim, se reinventar. Quem entrou para o mundo digital, acreditando que era possível. Então, nós tivemos as famosas lives, a gente estava até brincando da quantidade de lives, mas é um fato. A quantidade de live é um absurdo, mas, ao mesmo tempo, ela é muito boa, porque você cria nichos, né? Nós estamos falando de nichos. A gente está falando que você acaba entrando no público que quer ouvir você falar. Isso é maravilhoso. Então, houve a criação de nicho, uma grande quantidade de empresas se reinventou e percebeu que poderia continuar trabalhando remoto, e é o que está acontecendo. Alguns países com os quais nós que fazemos eventos internacionais estaríamos ali fazendo os eventos com eles, não pudemos ir, porque, infelizmente, o Brasil, ele, com o atraso da vacinação, não permitiu que a gente pudesse, nós, profissionais de evento, estarmos sendo welcome na grande maioria dos países do mundo. Isso é um problema, sim. Algumas pessoas, depois da vacinação, algumas pessoas conseguiram e está tudo bem, mas não é tão simples assim. Então, eu te diria, Henriette, que quem se reinventou como digital. Quem se reinventou conseguiu encontrar soluções graças às startups que rapidamente se movimentaram. E eu li hoje um relatório da KPMG que os investimentos desse trimestre, agora, ele só e simplesmente é 300 vezes maior do que o terceiro trimestre do ano passado, exatamente em capital de risco, em venture capital. Ou seja, o mundo de startup está fervilhando, que é maravilhoso. Exatamente. Michele, Já temos... Só um instantinho, porque temos uma pergunta aqui que encaixa exatamente no que ela estava falando. Michele, é o seguinte, o Salvador pergunta: eventos como as Olimpíadas e Copas do Mundo precisam de ações integradas de vários setores. Como organizar tudo isso nesses tempos de pandemia e ter uma presença no digital, que atualmente é uma obrigação? Eu queria exatamente pegar essa pergunta do Salvador. Obrigado por a tua presença aqui. O Salvador é um empresário da área de esporte também. Então, é muito bacana ter a presença dele aqui e ainda mais participando, né, efetivamente também do nosso encontro, enriquecendo, né, com o seu conhecimento. Michel, eu queria pegar exatamente a pergunta do Salvador e fazer 3 perguntas. Tem do Salvador e mais 2. Eu faço sempre um bloco, né? A gente já sabe. Já é teste de memória. Isso já é teste de memória. Não, tudo bem, vamos embora. Elas estão interligadas. É o seguinte, a primeira é do próprio Salvador, né? Como é que essas ações integradas precisam ser feitas. A segunda, você falou na startup e está falando muito no digital também. Na volta, vamos considerar que daqui a alguns meses, um ano, enfim, se volte para os eventos presenciais de maneira mais tranquila. Como é que fica esses grandes eventos, mega eventos híbridos? Né? Vai haver que tipo de percentual talvez vai haver no digital? A Start que citou vai para o presencial também? Como é que vai ser esse tipo de comportamento? E a terceira, entra nesse gancho aí, é Tóquio. Como é que você avalia as Olimpíadas agora de Tóquio nesse sentido? Né? O virtual, o presencial, como é que você viu essa evolução aí dos dois juntos, na prática? Tá, então vamos lá. Primeiro, a pergunta do Salvador com relação a esses eventos, sim,
efetivamente, a quantidade de players envolvidos nesses eventos é gigante. A gente tem desde serviços simples, quer dizer, que não são simples, mas, enfim, motorista, passando por tradutor-intérprete, alimentação, hotelaria, enfim, desde serviços simples até a parte mais complexa, que é toda essa parte de transmissão desses mega-eventos, que é uma coisa efetivamente muito complexa. Só para ter uma ideia, Salvador, que eu acho que isso é importante a gente ressaltar, normalmente esses mega-eventos são anunciados 7 anos antes do evento. Por quê? Porque, na verdade, você precisa que o país e a cidade que vai hospedar se prepare para ter uma infraestrutura tecnológica e urbana e turística e de arenas, enfim, tudo que envolve esses mega-eventos estão dentro do pacote dos mega-eventos. Então, você não tem como um evento que é planejado, inicia o planejamento 7 anos antes, e esse planejamento passa por todos os players envolvidos e tem que ter esse acompanhamento. Você precisa, se acontece uma coisa como essa que aconteceu agora, você precisa continuar o trabalho que você estava fazendo, você não pode parar, porque nós estamos falando em deterioração de determinados tipos de facilidades que a gente não sabe se serão utilizadas ou não. Consequentemente, você precisa ter um sistema de manutenção extremamente eficiente. Muitas dessas instalações são temporárias, o que acabam ocasionando um outro tipo de problema. Então, sim, uma pandemia como essa, ela causa uma série de questões envolvendo tudo. Em compensação, uma pandemia como essa, e é isso que nós estávamos falando anteriormente, traz uma série de soluções disruptivas que não estariam presentes para a gente se não tivesse acontecido a pandemia. Então, são os dois lados da moeda, ou seja, nós temos novidades que surgem do problema, né, da questão, e que fazem com que esses eventos tenham efetivamente coisas inéditas, coisas incríveis. Então, por exemplo, só para vocês entenderem também, que eu acho que é importante, todas as mudanças tecnológicas, todas, sem exceção, que aconteceram no mundo, elas foram apresentadas inicialmente nesses mega-eventos internacionais. Seja a mudança do analógico para o digital, seja o 4K, seja o 8K, sejam tecnologias que fazem a captura do rosto das pessoas e a identificação visual, qualquer tipo de mudança, inclusive mudanças como o trem de alta velocidade e outras coisas mais, são lançadas e aproveitam o momento desses mega-eventos para mostrarem para o mundo. Então, é muito importante a gente entender a importância dos mega-eventos, não é o evento em si, e sim o legado que vem, porque ele dá um upgrade tanto para o país quanto para as cidades que recebem, como de uma forma geral. Nós aqui tivemos problemas, 150 milhões de problemas com relação a legado, porque não houve interesse político de continuação de legado. Mas eu posso dizer para vocês que o Brasil foi fibrado, fibra ótica, redundante, ou seja, 2 caminhos de fibra ótica, o Brasil inteiro recebeu com redundância até o Amazonas. Nós temos fibra ótica jogada dentro do Rio Amazonas para chegar em Manaus. Fibra ótica passando dentro da floresta para chegar em Manaus, porque era redundante. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que qualquer evento ele traz um legado em si, independente também do interesse político, existe um legado de upgrade para o país, seja em infraestrutura urbana,
modificação de transporte público, renovação, seja em hotelaria, seja numa série de coisas. Então, Mauro, respondendo às tuas perguntas, quer dizer, eu acho que eu não sei se para o Salvador minha resposta foi suficiente, mas, enfim, o que eu entendo é que esses mega-eventos eles trazem uma carga de coisas que não se perdem quando acabar a pandemia. Então, por exemplo, os eventos híbridos vão continuar acontecendo. Por quê? Porque um evento como Tóquio, por exemplo, né, se você tivesse se preparado para fazê-lo híbrido desde o começo, você teria... Não deu tempo, tá? Porque não se sabia se ia ter público ou não em Tóquio. Então, a transmissão ela foi feita maravilhosamente bem para fazer que as pessoas em casa sentissem o evento acontecendo com toda a maestria, sem problemas. Só que você poderia usar, como a NBA usa, câmeras colocadas estrategicamente do público que fariam com que uma pessoa em casa pudesse, uma pessoa que está no Brasil, pudesse clicar naquela câmera, ela compra aquele sinal e ela fica dentro do local do evento. Então, são uma série de coisas que a gente tem acesso que fazem esses eventos serem mágicos. E é isso, a pandemia acelerou por um lado, tá? E a gente vai ter o resultado disso em breve, nos próximos eventos. Eu não acredito que a gente vai perder nada do que foi feito em termos digitais, do que aconteceu aqui. O que mais, Mauro? O que eu não respondi? Respondi outras coisas. Eu acho que você respondeu bem. Até o Salvador, que tinha feito, ele perguntou sobre os legados, ele já disse, não, já respondeu perfeitamente. Porque ele escreveu, tendo uma visão crítica e realista, né, o nosso país não soube aproveitar tão bem os eventos que sediou, como poderia ter feito diferente. Mas só que aí você já respondeu também, né? O que eu queria, aproveitando, Ivete, desculpa, esse gancho ainda dos eventos, você participou de uma série de eventos, né? Copa do Mundo, Olimpíada, Fórmula 1, né? Incrível, né? Essa tua abrangência e diversidade, né? Na organização, né? De todos esses eventos. Quais foram os teus, na tua avaliação? Citar 2 ou 3 desafios que você teve, né? Os grandes desafios, e também aprendizados que você conseguiu conquistar, curiosidades, por exemplo, que você vivenciou. O que você poderia relatar para a gente, escolhendo alguns principais, assim, inesquecíveis? O que eu poderia relatar para vocês? Bons e ruins, tá? Eu estou falando... Não, pois é, eu estava pensando exatamente nisso. Vamos lá. A gente viveu no mundo analógico, quando a gente estava no mundo analógico, o custo de qualquer facilidade de serviço era extremamente alto. Para vocês terem uma ideia, um canal de satélite para a gente alugar custava $1 milhão para a gente ter o canal um mês. Então, era um investimento tão grande que fazia com que você conseguisse ter um canal, mas o segundo teria que ser de qualidade inferior, você não pode investir tanto, né? E você tinha que encontrar outras soluções. Isso valia para tudo. Todas as facilidades técnicas que, normalmente, nesses eventos, a gente, como broadcaster, que vai lá para transmitir para o país, a gente costuma ter, custava muito caro. Então, por exemplo, em Barcelona, eu conto esse fato, que é muito interessante. Em Barcelona, nas Olimpíadas de Barcelona, nós tivemos a sorte de ter, dentro do IBC, o IBC era embaixo do Montjuïc, que é exatamente onde aconteceram grande parte dos eventos esportivos. Então, a gente subia a pé, enfim, era tudo muito tranquilo. Só que a gente não tinha dinheiro para sair comprando, não só a gente, era muito mais difícil, nós vamos falando em 1992, né? Já tem um tempinho aí. Era muito difícil você ter todas as facilidades. Então, quando o Brasil estava se aproximando de ganhar
a primeira medalha de ouro, que não tinha ganho até então, né, com vôlei, a Fátima Bernardes, que estava fazendo sua primeira Olimpíada, que estava amando aquele trabalho, estava adorando fazer aquelas coisas. Ela foi designada para ficar na saída da quadra para fazer os jogadores falarem. O que acontece? Na saída da quadra, você tem uma câmera, que a gente chama multilateral, uma câmera multidestino, que você pode comprar 10 minutos para transformá-la em unilateral. E eu, que era responsável por toda a organização, inclusive tinha até o Dr. Roberto Marinho lá com a gente, fazendo a sua primeira Olimpíada da vida, radiante com a oportunidade, eu pensei e falei assim, quer saber? Eu vou lá comprar, mas eu vou ver se tem mais que 10 minutos. Eu percebi que nenhuma outra televisão brasileira tinha pensado em comprar. Aí eu comprei os 3, ou seja, eu comprei 30 minutos de ao vivo, numa transmissão que seria caríssima se a gente fosse fazer, mas custou $1.000 cada 10 minutos, portanto, gastamos $3.000 e ficamos na beira da quadra com os microfones. O Brasil, aqui no Brasil, eles chamaram todas as famílias dos jogadores, ligaram por telefone, naquela época era telefone, gente, linha de 1 a 2 fios, como a gente chamava antigamente. Telefone. Aí a gente pegou aquela linha, colocamos no ouvidinho da Fátima, e os jogadores iam saindo, eu ia agarrando eles agachados ali, botando no ouvido deles, e eles iam falando com a família. E isso foi uma coisa tão emocionante, foi choro, foi alegria, nós demos um furo de tudo, né? De facilidade. E o que eu achei incrível foi que, em 96, em Atlanta, ainda continuava analógico, custo, tal, não sei o quê, eu achei que as outras televisões fossem comprar as unilaterais. Eu me enganei. Continuei de novo podendo comprar as 3, porque eu achei que o que eu tinha feito ia chamar a atenção de todo mundo, eu não ia mais ter oportunidade. Nada, mentira, eu consegui de novo. Então, essas coisas que acontecem em evento, quer dizer, a gente tem que ter o olho vivo, né? Para conseguir fazer coisas que são realmente, digamos assim, furos, né? Que são quebras. Com pouco dinheiro, você acaba fazendo coisas excepcionais. Agora, com relação a desafio, você perguntou, eu acho que a Copa do Mundo do Brasil foi, talvez, assim, você fazer uma Copa do Mundo num país continental que não tinha acesso à tecnologia, como tinha, por exemplo, nós tínhamos feito em 94 a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos você está falando o quê? O país tem aeroporto, o país tem hotel, o país tem tecnologia de telefonia, o país tem tudo. Aí você fala assim, sim, você fez nos Estados Unidos? Sim, fizemos nos Estados Unidos, não tivemos problema nenhum. Foi simples fazer a Copa. Agora, fazer uma Copa do Mundo num país que não tem uma infraestrutura tecnológica, que não tem, e isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer, o Brasil não tem a cultura de receber gente de fora, consequentemente falando inglês, falando espanhol, falando essas coisas. Então, nós tivemos que preparar muitas pessoas e também, em termos tecnológicos, nós tivemos uma série de desafios aí para deixar o Brasil em condições. Só que eu tenho orgulho de dizer para vocês que nós conseguimos. Foi um sucesso. Não tivemos uma única reclamação, foi considerada a Copa das Copas, até hoje é falado isso. Não tem comparação com nenhuma outra Copa do Mundo que nós fizemos aqui. Então, sim, foi um desafio, mas conseguimos. Foi bom.
Que ótimo, nas suas explicações a gente fica querendo saber mais. Desafios são feitos para serem superados, né, Michele? Nossa, claro! E é uma delícia, né? Cá entre nós. O que você diria, assim, as pessoas que trabalham com eventos, trabalham com mídia, qual é a maior dor delas? O que elas precisam em termos de personalidade, em termos de conhecimentos? O que faz a diferença para uma pessoa dar certo nesse mundo, tendo em vista as dores específicas desse mundo que você vive? Vamos lá. Primeiro, não ter medo de aprender. E, consequentemente, não ter medo de errar. Por quê? Nós estamos falando de coisas que mudam o tempo inteiro. Nós estamos falando em evolução constante. Quando a gente fala em evento, de modo geral, muda o tempo inteiro. Então, se você não for uma pessoa que tem esse olhar de, poxa, como é que faz isso? E tentar fazer, mesmo que faça errado, para aprender, você não consegue ir muito longe, porque o aprendizado ele é constante e todo mundo aprende com todo mundo. Eu aprendo com todo mundo o tempo inteiro, porque faz parte de qualquer coisa essa mudança que o mundo digital trouxe. A velocidade da mudança é algo muito grande. Se você não se liga, você perde tudo. Nós vemos agora essa formação de nichos que eu contei para vocês. O que está acontecendo? As pessoas estão, hoje em dia, deixando de assistir a televisão tradicional para buscar o que elas gostam efetivamente, nos nichos. Então, está abrindo muito mercado. Mas, para que as pessoas trabalhem no mercado, tem que ter esse olhar de curiosidade, de aprendizado, de nova tecnologia. Como é que funciona? Hoje em dia, a automação de transmissão está se tornando uma realidade. Temos empresas israelenses que fazem transmissões automaticamente, quer dizer, você não precisa mais de gente atrás de uma câmera, porque através de programas você consegue transmitir 14 esportes, 15 esportes, através de programa. Você vai dizer assim para mim, tem a mesma qualidade de uma TV Globo? Não, não tem, mas não precisa, porque você está colocando que a pessoa que vai assistir é aquela que gosta daquele esporte. Então, ela está querendo assistir aquilo ali. Vai ter qualidade? Vai. Então, quando a gente pensa nisso, esse é um ponto. Vontade de aprender todos os dias, o tempo todo, com todo mundo. Se aprende com todo mundo. Tem que parar esse negócio de hierarquia. Não tem hierarquia mais, não. Acabou, acabou. Esse negócio de hierarquia foi. Hoje em dia, todo mundo é igual a todo mundo para poder fazer as coisas andar. E você tem que gostar de gente. Se você não gostar de gente, você não consegue ir para lugar nenhum. E entender que a diversidade é que traz o sucesso, ou seja, ter mais mulheres nos eventos trouxe o quê? Uma organização maior, mulher mais organizada, é a natureza da mulher. Hoje em dia já se sabe que muitas empresas têm mostrado resultado 25%, 30% maior, que são comandadas por CEO mulheres. Então, quando a gente olha isso, e eu estou falando em mulheres, mas falamos também de negros, falamos também de idadismo, que eu acho que é importantíssimo, pessoas mais velhas misturadas com pessoas mais jovens. Eu gosto de dizer que apenas jovem há mais tempo, eu sou jovem há mais tempo. Isso é uma glória, eu ser jovem há mais tempo que um menino de 20 anos, só isso. Mas sou jovem, como ele. Essa postura é a postura que faz com que o mundo consiga se adequar a todas essas mudanças que estão vindo aí. É isso. Não, excelente, Michele. Inclusive, pegando o teu gancho, duas frases que você disse, eu costumo falar que a gente aprende com tudo e com todos o tempo todo. E pegando outra vez uma frase do Renato Aragão, ele fala que ele tem juventude acumulada. Ele tem quase 90 anos.
né? Então, É isso. é muito bacana esse tipo de definição também. E aí, pegando esse gancho também, falando de etarismo, de idadismo, né, de ageísmo, né, vários termos que significam a mesma coisa, que é o preconceito etário, né, como é que você vê essa relação, né, do mais velho com o mais jovem com o mais velho? Só pegando um número recente, a Organização Mundial de Saúde detectou em pesquisa que uma em cada 2 pessoas no mundo já tiveram algum tipo de preconceito em relação à idade. Então, dos dois lados, né? Então, como você falou agora, que o aprendizado é mútuo, né? Não só entre gerações, mas a diversidade traz criatividade, traz inovação, traz novos aprendizados, né? Eu queria primeiro que você falasse um pouquinho disso. E aproveitando esse mesmo gancho, você tem uma experiência riquíssima, né? Então, eu queria te dizer o seguinte: o que você está fazendo exatamente hoje em dia? Você é consultora, né, da Comebol também, né? Como é que você atua nesse dia a dia em relação a esse relacionamento com essa diversidade toda, né? E o teu legado, né? Você escreveu um livro, né? Você também é um escritor, então fala um pouquinho disso tudo junto, misturado aí, esses termos aí que a gente falou, aí vai misturando nessa conversa. Nossa, é uma salada de frutas, hein? Né? É uma salada de frutas. Bom, vamos lá. Eu acredito sempre, acredito mesmo, que quando você entende que você sozinho não faz as coisas acontecerem no tempo certo, na hora certa e do jeito certo, sempre precisa ter outras pessoas. Antigamente não era assim, tá? Antigamente, que eu estou falando, há pouquíssimo tempo atrás, existia a consciência de que você sozinho tocava tudo. Era assim, há pouquíssimo tempo atrás. E eu era uma dessas pessoas também, apesar de sempre ter trabalhado com equipes e ser uma pessoa que delegava muito, eu tinha aquela coisa de fazer todas as coisas sozinha, porque eu era gerente geral, então eu precisava saber absolutamente tudo que acontecia, nada podia acontecer sem que eu soubesse, sem que eu tomasse conhecimento, a responsabilidade era minha. Enfim, tinha uma série de coisas de modelo que funcionava antigamente. Hoje em dia, esse modelo ele é muito mais flexível. Hoje em dia, as pessoas aprendem com as outras e a gente tem que ter... A palavra humildade ela é muito mal usada, né? Não é humildade. Eu diria que é curiosidade. É você entender que, às vezes, alguém muito mais jovem que você, muito jovem há menos tempo que você, tem muito para te dar. E o que ele tem para te dar, essa troca, vai enriquecer os dois. Tem uma coisa que eu gosto muito de usar, que é da nossa, digamos assim, é da nossa tradição, é a história da matriarca Sara. De acordo com o Antigo Testamento, a matriarca Sara, está escrito ali, e ela morreu aos 127 anos. Esse foi a idade de Sara. E os estudiosos explicam que por que foi feito dessa forma e esse número? Que é para uma vida valer a pena. Ela precisa ser vivida com a experiência dos 100 anos, com a vontade de mudar o mundo e o arroubo da juventude dos 20, e com a alegria e a ingenuidade da criança dos 7. Então, quando você junta esses 3 elementos, que é experiência, juventude, vontade de mudar o mundo, ingenuidade e alegria, você está criando uma vida que vale a pena. Não importa se você tem 20 anos ou se você tem 50, 100, 80, 90, não importa. A tua vida vale a pena porque você está vivendo intensamente coisas que só aportam, coisas que só constroem. E isso é que é legal, essa é a mágica. Então, Mauro, eu te respondo assim, eu acho que quando você coloca na cabeça que a vida é legal, porque é exatamente tudo isso junto e misturado, poxa, tudo dá certo, acaba dando certo, entendeu? Acaba sendo mais simples. Eu acho que é isso.
Que bom. Bom, então vou pegar agora o gancho da matriarca Sara para perguntar em relação ao seu legado, ou melhor, ao legado da cultura judaica, da religião judaica, da tradição, da filosofia judaica. Como você se percebe como judia, empresária, mãe, cidadã, enfim, qual foi o impacto do judaísmo na sua pessoa, na construção da pessoa maravilhosa que você é hoje? Obrigada. Bom, vamos lá. O Mauro perguntou do meu livro. Eu aprendi muito e cresci muito escrevendo o meu livro. O meu livro nasceu, na realidade, muito em função de que as pessoas, quando eu conto a minha história, porque eu sou uma refugiada, né? Eu cheguei no Brasil, faço parte daqueles judeus que tiveram que fugir do Oriente Médio. E como eu venho de uma família multicultural, mamãe judia de tradição milenar, a família dela tinha saído da Espanha na época da Inquisição Espanhola, tinha ido para a Turquia e da Turquia para o Egito. Papai era um príncipe circassiano muçulmano branco, filho de um B, que era filho de um pachá e de uma princesa circassiana. Eles faziam parte da corte do rei Farouk, no Egito, meu pai. E a mãe dele era uma cantora de opereta francesa católica. Então, essa salada cultural, mamãe casou com meu pai, acabou tendo aquela situação complicada, enfim, não foi simples. Eles casaram escondidos, porque meu pai queria ajudar a independência de Israel, ele fazia uma série de coisas, ele amava, claro, naquela época não existia essa situação doida que se vê hoje, de muçulmano e judeu, era todo mundo junto, era outra época. E a nobreza estudava junto. Meu pai estudou na Inglaterra, enfim, na França, era outro tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, mamãe foi morar em Paris, não deu certo, porque papai era um jogador, como todo bom nobre daquela época, se jogava muito, se jogava, era um bom vivant. Eles tinham acesso a um dinheiro de terras arrendadas, então era outro tipo de vida. Não deu certo, mamãe, grávida de mim, voltou para o Egito. Aí aconteceu o que aconteceu, nascer aquela situação toda, nós fugimos, viemos para cá. Então, toda essa história, mamãe escreveu durante 40 anos, 46 páginas da história dela. E essas 46 páginas eram escritas, reescritas, primeiro em máquina manual, depois em máquina digital, depois usou disquete, eu dei para ela um laptop, ela botou no pendrive, só que ela faleceu e ela não continuou. Eu peguei aquelas páginas, todo mundo queria saber minha história, essa história doida, de ser filha de judeu com muçulmano, com católico e tal. E eu falei, vou escrever o livro. E aí eu mergulhei na história, nas raízes da família da minha mãe. Consequentemente, trouxe para dentro do livro toda a história que aconteceu historicamente, em todas as épocas, tanto do lado da minha mãe, como do lado do meu pai, com o Império Otomano, essa coisa toda, até chegar na minha mãe, até chegar em mim, e a minha vida aqui, com tudo que aconteceu comigo aqui, tudo que eu fiz como refugiada aqui. Então, o que eu entendo? O judaísmo, para mim, sempre foi uma certeza. Eu fui criada numa família judaica não religiosa, ou seja, a gente fazia todas as festas, mas não tinha a observância das coisas. Eu não estudei numa escola judaica. No entanto, eu sempre fiz comemoração na minha casa aqui no Rio, quando eu morava sozinha, chamando todos os meus amigos góis, de tudo. Eu fazia tudo. Eu fazia Pessah, fazia Rosh Hashanah, fazia Kippur, fazia Shabat, fazia tudo. Porque eu sempre me senti judia. Eu sempre me identifiquei com a cultura judaica. Depois, quando meu filho nasceu, a Tamara Leftel me alertou. A Tamara Leftel, que é uma grande amiga, uma super jornalista,
me alertou que eu deveria colocar meu filho numa escola judaica, porque ele precisava conhecer da onde ele veio, para poder entender para onde ele iria. E isso é uma herança que nós, judeus, passamos de geração em geração. E eu fiz questão. O meu filho me vê comemorando todo o Shabat. Meu filho me vê estudando a Torá. Meu filho presencia isso. E eu sei que isso, para ele, é muito importante. Então, como eu me vejo, eu acho que tudo que eu aprendi do judaísmo se resume numa coisa: a gente tem que ser melhor a cada dia. E Deus está aqui com a gente o tempo inteiro, como nosso companheiro de jornada. É isso. E é assim que a gente chega aonde a gente quiser chegar. Maravilha. Fantástico, né, Michele? A tua história, a história da tua família, a história, né, de refugiados, é tão impressionante, tão emotivo, né? A gente entra junto, né, com a gente acompanhando a história. E por isso o livro é tão importante. Quando a gente fala de livro, a gente fala de uma obra que fica não só para você, que você ganha muito escrevendo, né? Já foi comprovado cientificamente que a escrita tem um enorme enriquecimento emotivo também, que ele vai colocando as emoções para fora, então isso é muito bacana. Mas o livro ele não é só para você, né? Ele é para o teu filho, para a tua família, para a sociedade, e também para aqueles que forem ler o livro, que vão iniciar em loco, né? Praticamente, aquelas histórias todas e aprender com tudo aquilo que está sendo relatado. E você também criou um projeto, além do livro, que é muito bacana, que é o Legacy, que tem tudo a ver com isso, que é o legado, né? Então, fala um pouquinho dessa... Eu não vou qualificar como startup, exatamente. Ainda não. Mas como é que funcionaria essa Legacy que já está de maneira muito carinhosa, né, há tanto tempo, né, Michele? Pois é, o Legacy é um sonho. É um sonho. É porque eu acho que é tão importante que as pessoas percebam que, quando elas são protagonistas das suas vidas e donas das suas histórias, elas tomam posse disso, a vida fica muito melhor, porque você assume o controle e o comando da sua vida. Então, o Legacy nasceu exatamente a história falada, um banco de dados em vídeo de legado humano, que todo mundo pode contar a sua história, e essa história vai estar associada numa plataforma por hashtags, onde as pessoas vão conseguir ouvir as histórias uma das outras e se emocionando, mas mais do que isso, incentivando, mais do que isso, você consegue se ver no outro e, com isso, aplacar a sua dor. Então, eu gosto de dizer que, por exemplo, o caso do João de Deus, quando aquela moça foi no programa do Bial dizer que ela tinha sido estuprada pelo João de Deus, apareceram depois 550 mulheres que compartilharam a sua dor. Então, a verdade é que, quando você conta a tua história, você ajuda outras pessoas a se libertarem de uma dor que elas achavam que era só delas. Então, você está fazendo um bem. Por isso que eu incentivo todo mundo a escrever um livro e a fazer vídeos. Eu tive que parar o projeto Legacy, de uma certa forma, assim, parar um pouco, porque eu não tinha mais dinheiro para continuar. Acabou o dinheiro, era eu que estava fazendo. E eu estava fazendo sozinha. E quando você faz um projeto desse tipo sozinha e você não tem o recurso necessário, você não consegue provar para o investidor que é um bom negócio, porque, afinal de contas, como é que monetiza, como é que faz, como é que não faz, tem que contratar. Então, eu fiz o seguinte, eu decidi, o Legacy é meu projeto para o resto da vida, está no blockchain, eu vou fazer. Mas, enquanto está no blockchain registrado, esse projeto é meu, mas, enquanto o Legacy não acontece de um jeito que possa efetivamente fazer com que todo mundo conte a sua história, eu estou ajudando 2 amigos meus que criaram, ajudando não, na realidade eu faço parte desse projeto com eles, assim, eles criaram uma máquina de reflorestamento usando inteligência artificial e todas as outras soluções que vocês possam imaginar. É uma máquina que consegue plantar 4.000 árvores em 1 hora com 3 pessoas.
você consegue reflorestar esse nível que todo mundo pede que seja reflorestado com esse tipo de equipamento que os meninos criaram. Eles são geniais, são hackers, são geniais. E eu estou, digamos assim, envolvida com eles, porque eu gostei muito da ideia de dar minha contribuição para ajudar o planeta a encontrar essa solução. Então, já tem máquina, já está sendo produzido, mas já foram feitas 3 versões, já está na 4ª versão, já está sendo produzido para começar a entregar essas máquinas por aí. Então, eu estou, sim, com a minha experiência em novos negócios e desenvolvimento de novas tecnologias, essa coisa toda, com a minha network no mundo de investimentos, de venture capital, essas coisas todas, conhecendo quantas pessoas eu conheço, eu estou trazendo, enfim, tudo que eu puder fazer para acelerar esse negócio, para a gente poder ajudar esse planeta a se tornar um planeta melhor, com todas as soluções possíveis. Então, nesse momento, eu estou focada nisso, melhorar o planeta. Vamos embora. ESG é uma coisa importante, carbono zerar, né? A parte de carbono é muito importante, encontrar soluções sustentáveis, enfim, tudo. É isso que eu estou fazendo nesse momento. Mas Legacy vai acontecer. Michele, o seu livro ainda está disponível, está esgotado? Qual é o nome do livro? Como é que compra? É na Amazon. O meu livro está na Amazon, ele foi lançado no ano passado, a pandemia estava ali, não tinha livraria aberta, não tinha nada. Eu ainda não tenho a editora que vai lançar o livro foi feito sem uma editora formal, então ele não existe em papel, ele existe ainda no digital. Mas ele está à venda na Amazon e já ele vai acontecer em papel também. Eu vou ter uma editora, é óbvio. Eu já preciso fazer a 2ª edição, porque aconteceu a pandemia, eu tenho que contar o que aconteceu na pandemia. Mas o nome do livro vai ficar secreto? Você não fala o nome do livro? Não, é Decifra-me ou Te Devoro. Por quê? Porque eu nasci no Cairo, no Egito, e a esfinge, ela tinha essa frase que ela dizia para todo mundo que chegava perto dela. E se a pessoa não decifrava, ela devorava a pessoa. E esse enigma, ele tem digamos assim, uma tradução muito bonita, porque é o seguinte: o que é que no início anda com 4 patas, no meio anda com 2 e no fim anda com 3. E as pessoas teriam que descobrir. E é o ser humano, que quando nasce é um bebê, anda de 4, quando se torna um adulto anda de 2, e quando se torna um pouquinho mais velho, ele usa 3. E esse livro, ele trata de seres humanos. São histórias de vidas de seres humanos. Que eu gosto muito, 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 muito de dizer isso. Na verdade, todos nós somos seres humanos. E contar histórias de vidas de seres humanos é maravilhoso, é uma dádiva você poder contar isso. O livro trata de seres humanos. É isso. Muito, muito, muito bom. O livro não poderia ter um título mais conveniente. Achei perfeito. Bom, nós estamos nos encaminhando aqui para o final. Estou vendo aqui uma opção de gente conhecida, Sheila, a Rochelle está aqui também. E eu queria te dizer que na Câmara nós temos uma pegada de startup bem forte. Daniel Orlean também está aqui. Vamos trocar figurinhas depois, né? Nós queremos estimular, incentivar startups, ainda mais com essa pegada ESG. Claro. A Sheila está falando muito sucesso para você. Sheila está mandando uma mensagem aqui. E nós estávamos também com o Cláudio Goldenberg, o nosso presidente, estava aqui, mas eu acho que ele teve que sair, não estava mais. Eu ia até perguntar se ele queria falar alguma coisa, mas não está mais aqui.
Então, Mauro, você teria mais alguma pergunta a fazer ou deixamos a Michele com uma mensagem final? Eu estou aqui encantada, Michele, realmente incrível. Obrigada. Vou sair daqui e vou comprar seu livro lá na Amazon. Não, Tem a segunda edição, tá? Vai ter, vai ter. É que a Michele, ela tem duas características muito bacanas. Primeiro, é a teoria dela, né? Quer dizer, ela vivenciou na teoria, nos ensinamentos, né? No conhecimento que ela tem, tudo isso, e fala do livro também, né? Quer dizer, uma coisa que fica registrada, tal, então é muito bacana. E outra coisa é esse astral que ela transmite, né? Então, isso é muito bacana. Então, tem um lado teórico, tem um lado prático, ela vivenciou tudo aquilo, né? Ela vivenciou e conheceu tudo aquilo. Então, é muito bacana a gente ver isso nessa vontade, nessa ânsia de viver, né, Michel? A gente fala tanto isso, né? Ânsia de viver, ânsia para aprender, né? E quando a gente falou de etarismo, eu me lembrei agora do termo ageless, né? Que são aquelas pessoas que não têm idade, que não têm, que as diversidades estão todas dentro dela, né? E se você perceber, nós todos temos vários tipos de diversidade dentro da gente, né? E esse respeito é a palavra de ordem, né? Então, eu queria só te passar a palavra, né, também para você concluir, a gente tem alguns minutinhos ainda, e te agradecer, né, por mais uma vez estar ensinando para a gente, né, através de palavras, de ações que você faz, de atitude, de comportamento. Né, nada como exemplo, né, Mauro? Nada como exemplo. Você é um exemplo que dignifica, que nos orgulha a todos. Poxa vida, muito obrigada, viu? E você é a geração perennial, né? Eu também sou dessa geração perennial. Claro. Não temos esse limite, né? Essa questão de idade é um detalhe, né? Nós circulamos em todas as faixas etárias, não há restrição. Sem dúvida. Eu passo a palavra a você para as suas palavras finais. Obrigada. Gente, eu queria dizer uma coisa que muito me guia assim, ao longo da minha vida, que é 10% é o que acontece com você, mas 90% é o que você faz com o que acontece com você. Então, quando você percebe que está na tua mão, é a tua atitude que pode, de fato, mudar uma situação e fazer as coisas acontecerem, não tem como não estar feliz, porque é uma coisa que você tem essa capacidade e esse poder. Então, esse entusiasmo que você, Mauro, fala, e é verdade. Gente, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Quando eu vi aquele livro daquele cara Mara, gente, ele tem 100 anos, e ele diz que ele é o homem mais feliz do mundo. Então, eu vou dizer agora, eu sou a mulher mais feliz do mundo. Isso, não vou falar a minha idade, tá? Eu tenho 27 anos, tá bom. Mas, de fato, é muito bom quando você percebe que você tem a capacidade de mudar situações com a tua atitude. Então, o que eu digo assim, dinheiro é uma coisa que você ganha e você perde. A gente está vivendo uma situação que está todo mundo com problema de dinheiro, todos nós. No entanto, aquilo que você constrói, aquilo que você faz, não há dinheiro que pague. Isso não tem dinheiro nenhum que valha a sua família, os seus amigos, a sua saúde, aquilo que você troca, o teu aprendizado o tempo inteiro. Então, eu volto a dizer, gente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer, mas é um prazer gigante eu poder compartilhar um pouquinho da minha história. E, sim, é muito bom estar viva e é muito, muito, muito bom ser jovem há mais tempo que outras pessoas. É isso. Obrigada. Obrigada em nome da Câmara Brasil-Israel. Quero deixar aqui o agradecimento, não só o meu, como de todos os que estiveram aqui presentes e de todos os muito mais que ainda assistirão no YouTube e depois nos nossos canais. E no Comunidade na TV também, com Melhores Momentos. Tá? Muita gente aqui agradecendo, Salvador, Daniel. Não vou dizer o que o Daniel escreveu, mas vocês podem ler, né? Carminha, enfim. Não, o Daniel passa lá, ele fez clap, clap, clap. Eu não posso colocar a palavra
antes, que ele botou no chat. Sheila ótimo. também. Então, vamos concluir por aqui. Então, boa noite para todos, um bom final de noite, um bom final de semana, um bom final de mês, e vamos para frente. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite a todos. Boa noite.